Fala, meu povo, boa noite. Passando aqui para compartilhar uma palavra com você rapidinho. Estou meditando aqui em Isaías 14 e esse texto chamou muito minha atenção quando Isaías ele fala a respeito do rei de Tiro, mas é uma analogia a respeito de Lúcifer. E eu vou falar aqui em poucas palavras para você qual foi o sentimento de Lúcifer em comparação ao sentimento de Cristo. Olha só, o texto, no capítulo 14, vai dizer assim: Como caístes do céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações? E tu, dizia em teu coração, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e eu serei semelhante ao Altíssimo. Essas palavras foram palavras de Lúcifer, antes de se tornar Satanás, antes de se tornar o diabo. Lúcifer foi um ser criado pelo próprio Deus. Mas ele deixa aqui claro qual é o sentimento que estava em seu coração. Quando ele observa Deus, quando ele observa o tamanho de Deus, quando ele observa que Deus é o Todo-Poderoso, aquilo entra em seu coração como algo maligno, porque o sentimento que ele absorveu foi ruim. Então a Bíblia diz que ele fala 5 vezes eu. Ele fala, eu subirei aos céus, e acima das estrelas de Deus eu exaltarei o meu trono, e no monte da congregação eu me assentarei, das bandas do lado do norte eu subirei acima das mais altas nuvens, e eu serei semelhante ao Altíssimo. Um dos piores sentimentos que o ser, tanto humano como Lúcifer, que era um ser celestial, espiritual, um dos piores os sentimentos que alguém pode ter é esse sentimento de querer usurpar a glória de Deus. É o sentimento de querermos ser maiores do que Deus. É o sentimento de orgulho, de soberba, acharmos que somos alguma coisa, acharmos que somos melhores do que os outros. Então Lúcifer aqui ele tenta usurpar o trono de Deus e ele mostra que o eu dele, que o ego está no centro do coração dele. Não é Deus que está no coração dele. A adoração não é para Deus, a adoração é para ele mesmo. E eu vejo muito disso em nossos dias, muitas pessoas vivendo isso. Elas na verdade dizem até que adoram a Deus, mas você sabe, você percebe que quem está no centro do coração deles não é Deus. São eles mesmos. Quando eles referem-se a si mesmos, quando eles propagam a si mesmos, você consegue notar que o amor de Deus não está envolvido em muitos corações. Mas Jesus, de outra maneira, ele trouxe o sentimento verdadeiro. Ele trouxe o sentimento real. Ele trouxe o sentimento puro. Paulo dizendo sobre Jesus, lá em Filipenses ele fala, de sorte, ele está falando para os irmãos de Filipe, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele era em forma de Deus, mas ele não usurpou ser igual a Deus. Antes, ele se esvaziou a si mesmo, ele se aniquilou a si mesmo, tomando a forma de servo. Ele toma a forma de um escravo, ele vem para essa terra como um servo, alguém para servir. Tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a nós, homens mortais. Jesus era Deus. Ele se tornou como servo, fazendo-se semelhante a homens. E quando ele foi achado nessa forma de homem, Paulo diz, ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Não foi qualquer morte, foi a pior das mortes, foi uma morte de cruz. Porque a pior morte que existia era a morte de cruz. A Bíblia diz, maldito
todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Jesus, ele toma a forma de servo, ele se faz semelhante aos homens, ele passa pela pior das mortes para mostrar que a humildade é o que está no centro da vontade de Deus. Deus ama os humildes, Deus odeia a soberba, Deus não tem nenhuma comunhão com a soberba. Então, eu digo algo para você: se humilhe na presença de Deus. Deus ama os humildes e a Bíblia fala que ele abate os soberbos, mas ele exalta os humildes. Que esse sentimento que houve em Cristo Jesus esteja no seu coração e que você, a cada dia, se humilhe em sua presença e o exalte cada dia mais e mais para a glória de Deus. Fique na paz de Jesus Cristo.